no Brasil, em 1994, aqui essa curva aqui. Essa curva azul são os não residentes patenteando no Brasil. E a curva vermelha são os residentes. Essa curva, ela é uma série muito grande. Dá para ver que esses... Teve um ponto de inflexão aqui nessa seta. Isso é quando o Brasil assinou uma revisão do Tratado Internacional, do seu Código de Propriedade Industrial, 1994, com Fernando Henrique. Havia toda uma onda internacional para mudar as patentes de 15 anos de monopólio para 20 anos. Aparentemente é uma coisa boa, porque o inventor vai ter, em vez de 15, 20 anos, para se ressarcir dos investimentos, pode ser uma instituição. E isso não é verdade, porque no Brasil as patentes em maior número são estrangeiras, são de não residentes. Então, no fundo, você está acreditando aos estrangeiros o monopólio por aquelas patentes, não de 15, mas de 20 anos. E o tratado dizia que o Brasil não precisava implementar isso a curto prazo, tinha um prazo de 7 a 10 anos para se acostumar com a lei. Não, o governo Fernando Henrique ele resolveu implantar logo. Então, esse reflexo na curva, vocês estão vendo. E ali, o resultado na balança de pagamento, nós temos mais despesas do que receita, temos um saldo negativo na balança de pagamento. Mas, em primeiro lugar, a inovação, derrubar os Estados Unidos. Eles dizem que tem ciência suficiente e que agora é só uma questão de passar para o sistema produtivo. Estão fazendo isso com o Parque de Ciência e Tecnologia em Pequim e outros tantos que eles estão fazendo. O Brasil, o mundo é essa curva verde, a média. E o Brasil, insistentemente abaixo da média do mundo. A nossa dívida, a que a gente debita do nosso orçamento, das nossas receitas, uma certa quantia por ano, ela vai a quase 90%. Esse ano está projetando, saiu no jornal hoje, o FMI projeta a nossa dívida para 90% do PIB. Vai dizer, mas os Estados Unidos tem 123%, o outro tem 140%. Então o Brasil está quase ficando nos Estados Unidos. Não, ao contrário. Isso é um erro, né? Você dizer que o Brasil tem muita dívida, vai chegar quase a 120%, então parecido com os Estados Unidos. Não, é porque a dívida é um fenômeno natural, é um processo natural que o país precisa de fazer para poder compor com a sua poupança interna os investimentos que tem que fazer sociais, econômicos e assim por diante. Só que o Brasil não tem esse investimento realizado. A nossa educação está uma das piores do mundo, segundo a OCDE, a saúde vocês conhecem, o transporte, a infraestrutura física do país está decadente e a nossa dívida está em ascensão. Portanto, esse é um problema, uma restrição. Por que é restrição? Porque parte desses recursos são amortizados, pelo menos os juros, os encargos, anualmente debitados no orçamento nacional, e isso termina concluindo-se em restrição orçamentária das políticas de ciência e tecnologia. O PIB nosso é o famoso voo da galinha. Ele sobe, ele desce, mas a média é 2%, quase 2%. Um PIB desse não absorve a mão de obra já desempregada no Brasil. Isso já vem há algum tempo. Juros, que eu considero uma das causas significativas para o nosso pouco desenvolvimento, pouca atividade produtiva. Muitos gostam de imitar os Estados Unidos na hora de fazer as políticas de inovação, startups, etc. Esquece que lá os juros que o sistema produtivo utiliza para contrair créditos, empréstimos, eles são juros negativos. Ou seja, se deduzir o juro oficial da inflação, ele fica negativo. E no Brasil ele é positivo. Nós somos 5,8%, a taxa de juros real, deduzido, portanto, dos juros nominais, juros básicos da economia, menos a inflação, nós ainda temos 5,8%. E o restante são aqueles países que a gente gosta de comparar. Por que o Brasil não faz tanta empresa, startup, como no MIT? Uma das causas é isso, porque lá tem dinheiro para investir, relativamente barato no sistema produtivo. Inovação. Uma curvazinha só para mostrar quanto mais sobe, pior fica. Essa curva é o índice de inovação. O índice de inovação no Brasil vem medíocre desde 2007. 2007 era 40 e agora nós estamos a 64. Tem muita gente que fica orgulhoso disso, porque nós saímos e está dando um problema aqui. Esse é o mouse? Bom, tá certo.
Esse é o índice global de inovação. Ele é formado por vários subíndices. Ele mostra a posição do Brasil. Você diz, mas o Brasil está bem. Está bem, não. Ele perde para 7 países da América Latina. Argentina, Chile, Panamá, Costa Rica, México. Ele perde para países que têm menos infraestrutura do que nós, infraestrutura educacional. Então, o Brasil está falhando também nesse índice. E aqui, um dos gargalos que o índice aponta é o índice, a colaboração universidade-indústria. No Brasil, nós estamos aqui nesse 80º lugar. Nós estamos no 80º lugar em colaboração universidade-indústria. Isso um pouco reflete e confirma a nossa dificuldade da Universidade Federal do Ceará, como a do Rio de Janeiro, em qualquer lugar, de fazer essa cooperação com as empresas em torno de desenvolvimento tecnológico, etc. Isso é um reflexo notado aqui. Ambiente de negócios. Aqui é uma curva mostrando o Brasil, essa linha amarela, em termos de evolução do ambiente de negócios no Rio de Janeiro. Vários aspectos contribuem para essa nossa baixa performance. A burocracia é uma delas. Aqui é o índice da burocracia. O Brasil é campeão, é o 83º lugar. Os demais países ou regiões estão em índices muito inferiores. O Brasil é pródigo nesse índice, é campeão, por assinalar, em matéria de burocracia. E a gente reflete isso porque não se cria uma empresa sem uma burocracia. Aqui demora 120, 100 dias, 150 dias para se criar uma empresa e a mesma quantidade de dias para se fechar a empresa. Essa é uma pesquisa que nós fizemos junto com o MCTI sobre o tempo que um pesquisador brasileiro gasta em média com a burocracia. Preenchimento de papel. O Brasil tem 200 mil pesquisadores sêniores, todos eles líderes de grupos de pesquisa. Se você debitar 35%, você joga fora 70 mil pesquisadores. Porque eles não estão fazendo pesquisa, eles estão fazendo burocracia, então você joga fora. Fica 130. O Brasil já tem 7 a 10 vezes menos cientistas por milhão de habitantes, então cai mais ainda. Nós somos perdulário mesmo. Jogamos pesquisador para fora. Vamos ao orçamento, que é o que todo mundo está querendo saber. Mas Peregrino, vai ser muito bom o orçamento de 2019, né? As projeções são ótimas. Eu me debrucei naquele orçamento, o projeto de lei orçamentária anual 2019, vi algumas coisas, né? São 400 páginas, meio de rubrica, uma confusão danada. Mas dá para a gente ver alguns sinais de que nós estamos em situação muito ruim. Primeira coisa, olhem para esse índice. Despesas discricionárias. Isso é uma rubrica para o leigo, isso não quer dizer nada. Mas ele fecha o custeio e o capital, despesa de custeio e capital, investimento, que todos os órgãos públicos têm. Você paga a folha de pessoal, você paga a luz, paga a água, paga o transporte. O que sobra, melhor, o que sobra não, o que deveria sobrar era uma quantidade de dinheiro para fomentar as coisas na sua área. Se for ministro da saúde, você vai fomentar o desenvolvimento de creche, de hospital. Se for ciência e tecnologia, você vai botar dinheiro na pesquisa básica, pesquisa isso, aquilo outro. Então, o que sobra, essas despesas discricionárias é um indicador chave no desenvolvimento da ciência e dos outros setores. E podem reparar que a receita está aqui em cima, né? Eu vou mostrar isso aqui depois. Olha aqui. Aí eu faço uma comparação intencional entre o que o Brasil tem para despender com seus programas sociais de educação, saúde, transporte, assistência social, etc., etc., tem para despender com despesas discricionárias, e o que ele está gastando de juros e encargos da dívida. Não é a amortização da dívida. Nós estamos pagando cada vez mais. A dívida está crescendo, como eu falei. Mesmo a dívida crescendo, mas você está pagando mais de juros e encargos da dívida. Isso significa que nós, um pouco enxugando gelo, paga, a dívida cresce. Paga e a dívida cresce. Paga o crediário e ainda falta mais dinheiro. Paga o crediário, já pagou 10 vezes o crediário, não acontece nada. É mais ou menos o que a gente está vivendo. Eu acho que as pessoas desprezam isso quando afirmam que o Brasil vai crescer em 2019, que agora nós vamos arrebentar. Não vai arrebentar. Não vai arrebentar. Você não tem condição de fazer. Esse número das despesas discricionárias que estavam em 205 bilhões de reais em 2016, caiu para 114, foi para 124 e agora está em 102 projetado para 2019.
O orçamento projeta uma queda, projeta para 102 bilhões de reais. E ela já foi 270 em 2016. Nesse ano, o orçamento do CNPq caiu, o orçamento da CAPES caiu, o orçamento da FINEP caiu, tudo caiu com 200 e pouco. Como que não vai cair agora? O que é que eu posso esperar? Que a FINEP vai ter mais dinheiro? Que a CAPES vai ter mais dinheiro? Que a universidade vai ter mais dinheiro? Não pode esperar isso, né, gente? De mangueira não nasce morango. Mangueira tem que nascer manga. Ou seja, daí não vai sair recursos para ciência e tecnologia. A não ser que alguém venha chutando. Mas aí ele vai ter que se haver com o Congresso, porque há vários poderes, pesos e contrapesos, que vão dificultar alguém querer fazer, não, agora eu vou pegar essa despesa aqui de juros, vou pagar juros. Como você não vai pagar juros? Vai pagar juros, você tem que negociar com os credores. Os credores são potentes, eles são fortes, eles podem te retaliar, podem cortar o teu comércio internacional, pode fazer barreiras alfandegárias, pode fazer miséria com seus produtos e pode te impor de joelho. Você fica de joelho na frente deles. Esse tal de capital financeiro que nos vende essa dívida, que tem parte dessa dívida nossa, é poderoso. Como é que se explica que o nosso barril de petróleo, que era 120, de um ano para outro cai para 30 dólares o barril? O que houve no mundo? O que houve no mundo? Não houve nada. Simplesmente eles decidiram, esses intermediários financeiros do sistema produtivo mundial, decidiram que tinha que derrubar o preço do petróleo. E as economias que eram penduradas no petróleo sentiram o peso. E o nosso peso, o nosso ônus foi muito grande. Mais um gráfico para reafirmar. As despesas discricionárias estão caindo e se projetam mais ainda negativa para baixo em 2019. Se alguém me perguntasse se eu estou otimista para 2019, não posso estar. Só posso estar otimista a médio prazo, mas não, porque eu acredito nesse país, mas não a curto prazo. Não há quem mova esse número para ele voltar a um patamar razoável. Investimentos em P&D. Aqui uma curvazinha que eu trago para mostrar. Muitos dizem assim, mas os americanos, o investimento, vamos copiar os americanos. Assim dizem alguns, né? Porque lá o setor privado investe. O setor público saiu da pesquisa e o setor privado investe. Alto lá. O setor público americano, isso é uma curva da NSF. Essa curva vermelha é a curva pública, do dinheiro público nos Estados Unidos para pesquisa. E o verde é o setor privado. Lá por volta de 1970, 80, cruzam as duas curvas e abrem uma boca, como se diz, uma boca de jacaré. O que houve nos Estados Unidos nessa época? Vocês se lembram? Os Estados Unidos é o paraíso do automóvel. Começaram a comprar carro japonês, Toyota, não sei quem, e eletrônico, tudo do Japão. O que é isso? O americano perdendo a corrida? Não podia. Aí fomentou-se, então, o setor privado veio a novas tecnologias para competir no mercado de tecnologia. Porque vinha o carro japonês todo eletrônico. Um robô dentro do carro comandava tudo. E o americano não. Era aquele petroleiro, não sei quantos cilindros, gastava energia. Eles começaram, então, a fazer a mesma coisa que os japoneses, para poder competir. Eu me lembro que eu estava nos Estados Unidos. Eu andei num carro Toyota americano nessa época. Estranho, era muito estranho na época, mas hoje não. Mas, enfim, eu só quero mostrar com isso que a curva de P&D, investimento, participação no PIB dos americanos, está crescendo, na faixa de 3%, 4%. Mas o setor privado está subindo, mas o setor público permanece. E esta parte gorzinha da curva aqui, ela foi investimentos maciços nas instituições de ensino e pesquisa dos Estados Unidos. Todo aquele complexo do MIT, Nova York, Califórnia, tudo aquilo foi incensado com muito dinheiro da NSF, Departamento de Defesa, Departamento de Energia, para que eles pudessem se tornar robustos e oferecer soluções. É nesse boom que nasceu o iPhone, essa praga eletrônica, que o cara Steve Jobs ganhou muito dinheiro, porque ele pegou o que estava desenvolvido na Universidade da Califórnia, o tal do Siri, que ele vai ficar falando com a gente. Meu neto fala com o meu computador. É muito estranho isso. Eu peguei ele falando. Você, não sei o quê, tem 6 anos, está falando com o computador, meu laptop está aberto. Para com isso, Miguel. Você está falando com uma máquina. Não, você não sei o quê, você gosta disso, você gosta daquilo. Não tem registro, isso, não sei o quê. E ele se divertia com aquilo, né? Enfim. Agora vamos lá. Brasil. Essa curva também mostra outra coisa. Muitos se contentam quando a gente diz assim, nós crescemos 1,2% do PIB. Gente, esta curva azul
diferente da outra, ela é linearmente estável. Pode traçar uma média aí que ela é 1,08 aproximadamente. O Brasil, há muito tempo, investe 1,8% do PIB, enquanto os outros estão 2,5%, 3%, 4% e assim por diante. Depois vou falar dos candidatos também, posso falar, né? Porque eu não vou defender nenhum, eu só vou falar o que cada um está falando, porque aí vem as coisas, os discursos, né? Ah, vamos fazer, não vai fazer nada. Aqui a participação das empresas no setor, em pesquisa, 0,5, todos aqui são percentuais do PIB. Notem, se você tirar do setor privado as estatais, isso aqui cai. Porque hoje quem está investindo em pesquisa e desenvolvimento, tirando pouquíssimas empresas, você sabe, né? É o setor petróleo, setor gás, setor elétrico, setor de energia, com as obrigações legais que eles se põem a fazer, porque eles assinaram um contrato com o governo, não é porque eles querem, não. Por mim, eles estão doidos para se livrar daquilo, tirando Petrobras, Furnas. Por mim, eles estão doidos para se livrar daquilo, mas tem uma cláusula que diz assim: 1% do seu faturamento bruto você tem que botar em pesquisa e desenvolvimento. No sistema de petróleo, dá R$1 bilhão por ano. 1 bilhão, 500 milhões vai para o CENPES, que é o centro de pesquisa, porque a Petrobras tem um centro de pesquisa, e a outra metade vai para investimento aqui também. Vocês se beneficiam disso, a minha instituição, a COP, se beneficia, a FUNCAM, a Universidade de Campinas. É o grande dinheiro que salva muita gente na engenharia, nas ciências de dados e nas outras ciências também, porque esse negócio se expande. Mas aqui é o seguinte: se você tirar o setor de petróleo, o setor regulado, esse índice cai muito. A evolução do MCTI, olha bem o que está acontecendo. Esse vermelho é a dotação inicial, o azul é o executado e o cinza bem escondidinho aqui é o empenhado. Vocês sabem que no setor público, se você não empenha, você não tem gasto. Você não tem gasto, é um pré-requisito. Você tem que empenhar o dinheiro. Em 2018, olha a curva cinza como está baixinha, a barrinha cinza. Ou seja, nós realizamos 3 bilhões de reais de uma dotação muito maior do que isso. Já em 2018, quando a crise vai se avolumar para 2019, o que se espera do MCTI em 2019? Só pode esperar uma crise orçamentária, porque não vai ter, a não ser que alguém mude a sua realidade. Ocorrer. Aqui a curva do MCTI, caindo desde 2013. Perspectivas. É o que eu falei. Em 2018, realizamos 3 bilhões no MCTI. A dotação inicial de 2017 foi essa. E nós vamos realizar menos do que isso em 2019. Um alento. A legislação. Incrível que pareça, paradoxalmente, nós conseguimos construir ao longo de anos um sistema legal mais favorável ao desenvolvimento da ciência, tecnologia e da pesquisa do que tínhamos antes. Antes a gente tinha dinheiro, não tinha lei. Agora a gente tem lei, não tem dinheiro. Isso é o karma do nosso sistema, né? Eu me lembro, a gente tinha muito dinheiro, teve uma época aí, mas não tinha onde aplicar, confusão danada. Agora a gente tem uma boa legislação. Essa legislação cria ambientes regulados para inovação, a prestação de contas se faz pelo resultado, tem 20% de flexibilidade na administração das rubricas, as nossas fundações de apoio têm até 15% de receita para a sua administração. As estatais são ICTs públicas, se elas são ICTs públicas, podem criar fundos de investimento em inovação, isso é muito bom. A parcela não precisa de assim, quando você tem uma parcela a receber de um convênio, não precisa esperar a prestação de contas daquela etapa anterior ser aprovada para receber a parcela seguinte. Hoje, antes, você tinha que prestar conta de uma parcela, aprovar a prestação de contas para receber a parcela seguinte. Algumas equipes ficaram pelo caminho porque não receberam o dinheiro em tempo. E a importação simplificada. Desafios a vencer. O que será que vai acontecer em 28 desse mês? Qual o caminho que nós vamos tomar? Eu vou analisar friamente os discursos, porque uma coisa é o discurso, a outra coisa é a prática. Eu tenho minha desconfiança com qualquer discurso, seja de A, seja de B. O candidato A, vamos falar assim, não pode nome, né?
Não é a de Haddad. Andrade. Porque o outro vai ser B. Coincidência. O A, mudo. O A. Ele diz que vai revogar a emenda constitucional 95, a chamada lei do teto de gasto, ou seja, a lei do inferno. A lei que diz que todos os orçamentos públicos só poderão crescer a inflação do ano anterior. Não pode nascer mais gente, os velhinhos não podem ficar mais velhos, né? As estradas não podem ampliar, tudo tem que ficar do jeito que está, congeladinho, que nem a múmia do Museu Nacional, que explodiu, que foi que morreu. É triste isso, né? Alguém montar uma PEC dessa sem deixar alterar, nem por prioridade. Às vezes tem uma prioridade, mas não pode. Não, você transgride a Constituição. Essa é boa. Extinção do contingenciamento dos recursos do FNDCT e de outros fundos setoriais destinados à atividade de pesquisa. Eu já ouvi isso. O FNDCT, os fundos setoriais, nem deveriam ter sido contingenciados. Prometeram que saiu e não saiu. Mas tudo bem, é uma promessa boa. Recuperação dos níveis orçamentários de investimento CIT no valor máximo da última década. Ótimo, vai subir 40% do orçamento do MCTI. Promover a aplicação efetiva do novo marco legal de ciência e tecnologia, aprimorando aquela lei que eu falei, que é boa, quer aprimorar. Boa. Estabelecimento da meta de 2% do PIB para P&D em seu mandato governamental. Eu não acredito. 4 anos de um mandato, você não tem, que é o primeiro. Você está chegando. Seu orçamento não é o seu. Foi aprovado no período anterior. Está cheio de amarra. Você destrinchar aquele nó e abrir uma janela para você tem que ser muito bom. E bom você não. Você tem que dominar 513 deputados e senadores. Você tem que ter muita capacidade de convencer a sociedade, os empresários. Dizer, vai tirar dinheiro meu, vai tirar coisa nenhuma. É uma confusão danada. As universidades também vão ter que brigar, né, para que não percam dinheiro. Então, ali eu tenho um sinalzinho de que eu já vi aquele filme. Não sobe. Em 2% não sobe. A não ser que mudasse as preliminares, que depois eu falo. Recriação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas aí se faz numa caneta. Não tem problema nenhum. É um decreto da administração que organiza a máquina pública. É só trocar o nome, pum, acabou-se. Não vai mudar nada também. Mas isso é o programa do A. Programa do B. A e B. Equipar tecnologicamente as Forças Armadas. Está aí, é uma coisa boa. Só podia ser, mas tudo bem, mas é uma coisa boa. Não pode andar aqueles negócios tudo, né, da Segunda Guerra, aqueles carros tudo atrasados, né, os foguetes tudo não sobe, né? Não tem água. Vai defender o Brasil, invasão. As universidades precisam gerar avanços técnicos visando elevar a produtividade, a riqueza e o bem-estar da população. Deve desenvolver novos produtos em parceria com a iniciativa privada. Já ouvi isso. Aliás, isto está nas estratégias de desenvolvimento de ciência e tecnologia que hoje é chancelado pelo governo brasileiro. Eu já vi isso. Fomentar o empreendedorismo para os jovens formandos. Muito bom. O modelo atual de P&D do Brasil está esgotado. Não há espaço para comandar de Brasília apenas com os recursos públicos. Ele está querendo dizer aqui o seguinte: ele quer que o setor empresarial venha. Você lembra aquele negócio? Todo mundo quer que aquela curvinha verde suba. Atrair pessoal do exterior. Hubs tecnológicos descentralizados. Na região Nordeste é um hub sobre energia eólica, se não me engano. Energia eólica. Ceará, né? Paraíba. Ele quer fazer um centro de pesquisa em tecnologia de energias alternativas e limpas, como energia eólica. Bom, tem razão. Energias eólicas. Atrair pessoal do exterior para gerar novas tecnologias no Brasil. Ótimo. Hoje está saindo. Nós estamos saindo para fazer tecnologia lá fora, porque ninguém se aguenta aqui mais. O campo da ciência e do conhecimento nunca deve ser estéril. Bom princípio esse, né? Ciência estéril. É boa isso, né? Hein, amigo? Seja lá o que isso for. Mas acho que é uma coisa boa. A pesquisa mais aprofundada segue seu caminho natural. Os melhores seguem suas pesquisas sempre próximas às empresas. Aqui tem duas coisas. Segue o caminho natural. E eu acho que ele está querendo dizer que a pesquisa básica segue a sua vida. E as outras seguirão as empresas. Há uma suposição de que o candidato B, ele não gosta da pesquisa básica. Mas isso é inferência, não tem nada escrito. Eu vi o programa dele, não estou falando de orelhada. Eu vi, hein? E hoje me ligou que recebeu um documento complementar dele, disse o nome dos autores do documento do B. E diz que não é 2% não, que ele vai botar para 4%.
Papel cabe tudo. Né? Se é para escancarar, escancara logo. Papel cabe tudo. Né? Não é verdade? É isso mesmo. Não suporta tudo. O que pior que engana, né? Engana muita gente. Não, mas isso é o seguinte: o discurso de 2% eu acho que é inviável matematicamente. O primeiro ano é nulo. Não tem como fazer. Não tem nem crença, nem confiança do setor empresarial para dizer, agora eu vou botar dinheiro. Chegou fulano, vou entrar, agora vai entrar com dinheiro na pesquisa. Não vai, né? Dá um tempo para maturar isso, né? Essa confiança recíproca, isso vai demorar um tempo de reconhecimento. Quem é você? Não sei quem é você é assim. Então, isto não vai acontecer no primeiro ano. E o último ano, ele está envolvido na campanha eleitoral, ou para se segurar a barra, ou para querer ser reeleito, qualquer um que seja. Ninguém se conforma com um mandato só. Então, em 2 anos, 2 anos e meio, você alterar de 1 para 2,5, e agora o jornalista me falou que vai para 4, crescer 50%, 100% em 2 anos, gente, eu não acredito, né? Não estou falando juízo de valor, eu estou falando matematicamente, é impossível. Proposta da SPPC. Nesse mesmo período eleitoral, a SPPC saiu em campo propondo revogação da emenda constitucional, extinção do contingenciamento dos recursos do FNDCT. Você sabe, o recurso do FNDCT todo ano vai fazer o superávit primário. Tiram um pedaço dele, não investe em pesquisa e bota no superávit para pagar os juros dos encargos da dívida. Recuperação dos níveis orçamentários de investimento CIT ao valor máximo da última década. Perfeito. Promover a aplicação do efetivo do marco legal, aprimorando. Também. Estabelecimento da meta de 2% para o PIB em seu mandato governamental. Aí está incentivando a ficar... Eu prefiro dizer assim, em 10 anos, sair de 1 para 3, não sei o quê, a médio prazo, construindo... É melhor dizer que não realiza do que desmerecer o discurso político. Aí fica todo mundo perguntando por que a população está decepcionada. Estou mentindo. Recriação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso eu acho que também tem que fazer. E agora? Conclusões minhas sobre A e B. Os discursos escondem a capacidade de implementar. Eles não dizem como vão fazer. Esse é o perigo. Se eles não dizem como vão fazer, nem quando dizem, porque é difícil fazer. Uma coisa é dizer que eu vou fazer, dizer que eu como vou fazer e fazer. Há vários tratados que dizem que as políticas públicas falham porque não levam em conta o duro processo de implementação delas. A implementação das políticas requer cálculo e competência de construir alianças. Não dá para fazer sozinho. Você tem que combinar com os russos, você tem que combinar com de certa maneira, anular o aniversário, ou trazer ele para a sua tese, ou reduzir a sua tese, seu objetivo, para conseguir cooptar ele para o seu lado, num regime democrático. Se o regime é de coerção, é pela força, eu já conheço, nós já conhecemos, aqui no Brasil. Mas se é um regime democrático, é da persuasão. Essa persuasão se forma em torno de alianças, para se construir alianças. Então é importante isso. Quem vai mudar o modelo? O modelo que eu falo é o modelo econômico. Um modelo que não gosta, não leva em conta a importância da tecnologia, da inovação, que destrói a sua indústria. Nosso PIB da indústria hoje é 13% a 14% do PIB geral, do PIB nacional. É igual a 1947. Nós regredimos esses anos todos para a nossa indústria. Significa que nós atrofiamos a nossa indústria. E quem não tem indústria pode ser periferia mesmo. Não vai ser nada na vida. Vai ser pequeno mesmo. Vai ser só uma periferia. E os políticos da sociedade. Aí que eu acredito. A e B, sem a sociedade, não vai fazer nada. Se a sociedade não lutar por um modelo econômico. E aí eu chamo a atenção e vou finalizar. A comunidade científica tem um papel fundamental nisso, e embora não esteja cumprindo esse papel. Quando se pede mais verbas para a ciência, tem que se examinar esta conta do orçamento que eu tentei mostrar ali para vocês. A maior parte dos recursos não vão para as despesas dos programas das políticas públicas, vai para juros e encargos, quase 380 bilhões de reais. E as despesas discricionárias vão somar 102 em 2019. Então,
Tem que alterar essa equação. Se não alterar, é bobagem, é fazer discurso. Nós não temos o direito de ser enganado. Nós temos que repelir o discurso falso. Então, eu acho que é isso que a comunidade científica, acadêmica, daqui, de todos os lugares, tem que ser crítico. Eu critiquei muito esse PPC. Eu marchei ao lado do pedido de mais verbas, eu CNPq para a CAPES, fui no Congresso, eu sou presidente da Associação das Fundações, e eu briguei muito. Mas, assim, mais verbas. A maioria ficava no mais verbas. Eu ia um pouquinho adiante. Na Câmara dos Deputados, eu fiz um discurso dizendo o seguinte: mais verbas, eu descobri onde está a verba. E abri o orçamento e apontei. Aquela coluna ali, aquela linha ali, juros e encargos da dívida, é maior do que todos os recursos de todas as políticas públicas, inclusive de ciência, não só de ciência. Alguma coisa tem que ser alterada. Se não alterarem aquilo, ali está o dinheiro que a gente diz que não tem. Ali tem que estar o dinheiro. É dali que tem que sair o dinheiro para a ciência. Muito obrigado por vocês estarem ouvindo. Estou à disposição para debater. Né, das fundações, Coptec, Fundação Astef, enfim, já estivemos em várias frentes, em vários encontros, e é sempre um prazer, Peregrino, ver sua análise, né, lúcida e fiel, principalmente numa área tão difícil de falar de investimento em ciência e tecnologia. Fazer uma brincadeira também, né, dos candidatos A e B, eu acho que o melhor plano de governo era do candidato C. Mas nem A nem B. Mas enfim, não é no D, já está falando aqui no D. Glória a Deus. Fico no C, professor. Mas enfim, realmente de onde tirar dinheiro, de onde extrair dinheiro, eu não vejo num futuro próximo lastro, né, no nosso orçamento para aumentar investimento de forma maciça, como aconteceu no voo de galinha, né, segunda década segunda metade da década passada e início dessa década. Eu acho que foi um momento que nós, de certa forma, fomos um pouco perdulários e não conseguimos nem de fato mudar a infraestrutura do país quando pôde, nem se planejar para um voo mais permanente, olhando para o país. Mas, como eu estava falando lá na sala, eu acho que vou voltar à questão das fundações que muita gente acha que seria privatizar a universidade. Eu como ex-presidente da Fundação Astef, eu vejo que não há outra saída hoje que não seja uma aproximação do setor produtivo, e aí entra a questão do dinheiro de empresas privadas, junto às fundações, junto às universidades. É daí que tem o potencial de inovação, o potencial para gerar a riqueza que o país necessita. A universidade não tem como investir, não tem como executar nenhum tipo de orçamento que exija a rapidez de respostas que o setor industrial precisa. E é através das fundações que a universidade pode, de fato, dialogar com o setor produtivo, dialogar de maneira rápida, de maneira célere, e dar as respostas que ela precisa, né, que o setor produtivo precisa. Então, eu não vejo a curto prazo outra saída que não essa aproximação e essa facilitação. Você falou muito bem no marco legal, foi uma luta que eu sei que você colocou o projeto de lei, né, embaixo do braço, e saiu em Brasília tentando sensibilizar o Congresso Nacional. Mas, mesmo assim, quem foi que falou que precisava melhorar? Foi o A ou o B? Eu acho
Eu não me lembro, você colocou aqui que precisava melhorar. Eu acho que ainda tem alguns gargalos no marco legal, embora a gente reconheça que houve avanços, né? Mas o que a gente precisa é tirar aquele gasto excessivo que você colocou de 33% de burocracia, atrapalha todo e qualquer planejamento de um grupo de pesquisa. Então, eu acho que se a gente pensa em algo sério, algo permanente para alavancar ciência e tecnologia, fatalmente passa pela questão, né, dos órgãos de controle e diminuição da burocracia. Eu quero terminar aqui para que a gente também possa ter a plateia se manifestar. Muito obrigado mais uma vez. Agradecer ao presidente, professor Enio, meu amigo, pelo convite. Acho que é um tema pulsante, Enio, e a gente tem que discutir, tem que amadurecer e tem que avançar sempre. Obrigado. Muito obrigado, professor Carlos Almir. Ouviremos agora as considerações do diretor do Centro de Ciências do UFC, professor Raimundo Nogueira da Costa Filho. Olá, boa noite. A apresentação do Fernando, né, como sempre, cheia de gráficos interessantes, algumas novidades no final, né? Enfim. Bem, eu discordo em alguns pontos do que foi colocado, né? Aliás, eu acho que até concordo. Nas entrelinhas você acabou de dizer, não necessariamente o aumento de investimento significa que a gente vai ter uma melhoria em ciência e tecnologia, né? Acho que passa muito também por uma questão do que um país quer para a sua sociedade, de como essa sociedade entende, ela se vê como fazendo ciência e tecnologia. Naquela curva que você colocou ali do investimento público americano, nos anos 60, no final dos anos 50, que tem um crescimento do investimento público americano, ali quer dizer uma coisa muito simples: o governo estava perdendo a corrida espacial para a União Soviética, e a indústria não sabia o que fazer, e o governo teve que meter a mão, envolveu toda a população. E naquela época, uma revista que tinha a maior tiragem nos Estados Unidos era a Scientific American. A população lia sobre ciência, a população gostava e consumia ciência. Então houve um envolvimento muito grande da sociedade junto com o governo colocou dinheiro lá, e eventualmente as pessoas começaram a ir para as universidades, estudar a ciência básica, fazer tecnologia, e aquele projeto de país desagou na vitória da corrida espacial. De lá, vários resultados daquela corrida espacial foram consequências do resto do desenvolvimento de diversos setores da indústria e da economia dos Estados Unidos. Claro que já era uma economia forte depois da Segunda Guerra. Então, essa questão do aumento de investimento hoje, se você olhar, eventualmente ela pode manter alguns laboratórios funcionando para que ninguém perca a sua pesquisa de 10 anos, que você já vem mantendo. Eu acho que basicamente é isso que a gente luta, né? A gente não quer fechar a porta de um laboratório que foi criado com muito esforço, e aí não tem dinheiro para comprar um reagente, não tem dinheiro para comprar, sei lá, um computador novo, às vezes não tem um ar-condicionado que funcione dentro da sua universidade. Então, problemas a gente tem toda a natureza de infraestrutura. É quando a gente diz, eu quero mais dinheiro para pesquisa, eu tenho dinheiro para comprar um equipamento novo e não tenho dinheiro para trocar o ar-condicionado do laboratório. Então, a gente se vê numa situação tão complexa e tão complicada que eu não sei se, de novo, aumentar investimento em ciência e tecnologia sem aumentar investimento na infraestrutura e sem mudar um pouco a cultura que existe dentro da universidade, do que é fazer ciência, do que é fazer tecnologia, vai resultar em algo muito produtivo, né? Se você pegar o último experimento, como dito pelo Almir, do voo da galinha, né, que o Brasil cresceu, houve um aumento de investimento em ciência e tecnologia, mas eu não vi uma relação muito direta do aumento em patentes ou em resultados efetivos durante esse aumento de investimentos. Alguém pode dizer, porque foi um curto prazo de tempo. É verdade, foi um curto prazo de tempo. Mas, de fato, o que acontece é que a indústria brasileira não se renovou. Então, como é que a gente vai responder uma pergunta? Porque fazer ciência e tecnologia basicamente é responder perguntas e criar soluções, se as perguntas não existem. Se não tem ninguém na sociedade me perguntando algo novo ou interessante, né?
Estamos perguntando problemas que já foram resolvidos em outros países do mundo, né? E essa tecnologia para resolver o problema da dengue, né? Ou da gripe, ou da febre amarela, ou de problemas que recorrentemente a gente tem, né? De pobreza, de falta de saneamento básico. A tecnologia para resolver o problema de saneamento básico já existe, né? Por que a gente não resolve esse problema? Enfim, então tem tanta falta de estrutura que eu acho que, além do aumento de investimento que é necessário, mais por uma questão de manutenção das pesquisas que já existem nos laboratórios e para manter os professores que conseguem fazer alguma pesquisa ainda no país, porque senão eles vão embora, estão indo embora, acho que é o primeiro passo. Então, de fato, 4% não basta aumentar de 1 para 1,5 e aumentando paulatinamente para manter esse pessoal continuar educando, formando e mudando a cultura. Eventualmente, se você mudar a indústria, mudar a forma como o país entende o que é riqueza, né, em algum momento o Brasil vai ter que se decidir se ele quer realmente riqueza, quer que as pessoas sejam ricas ou enriqueçam. Como é que você consegue fazer isso? Como é que você aumenta o poder aquisitivo? Como é que você aumenta o PIB e enriquece uma nação sem você ter criatividade e empreendedorismo, se você não é treinado ou criado para isso, dentro da sua casa, dentro do seu dia a dia, na escola e na universidade? Quem faz ciência, né? As pessoas falam ciência, tecnologia e inovação. Ciência é muito parecido com invenção. Inovação é muito parecido com tecnologia. Então, inovação e tecnologia são quase sinônimos. Então, se a gente faz ciência, a ciência é a criação da informação. E a tecnologia pega essa informação, trabalha essa informação e joga para a sociedade, para que a sociedade tenha benefícios do processamento dessa informação que é gerada pela ciência básica. Como é que a gente vai fazer isso? Dentro de um ambiente universitário, de servidores públicos, basicamente, que você não é instigado a fazer isso, porque alguém diz para você, olha, você vai ter que fazer pesquisa, você vai ter que publicar artigos, porque aí você ganha uma bolsa do CNPq. E aí você fica mais importante. O seu ego sobe também. Mas o governo devia estimular que o sujeito que faz tecnologia ele pudesse perder o tempo dele, não só fazendo um artigo, um trabalho científico, mas ele realmente tentar empreender alguma coisa e trabalhar junto dos seus alunos de graduação a começar uma empresa, uma startup. Mas ele não tem essa liberdade, porque se ele fosse dedicar a isso, ele não tem tempo para fazer aquilo que ele precisa para escrever os artigos que supostamente são muito importantes, e são também. Mas a gente tem que acabar um pouco com essa questão que é um pouco, eu diria até esquizofrênica. Não, nós temos uma universidade onde todos são grandes pesquisadores, publicam muitos artigos. Ok, mas qual o incentivo que eu tenho para abrir ou para trabalhar a criatividade? Nenhum. Existe algum órgão do governo que vai dizer, olha, eu vou lhe dar uma bolsa aqui e você, em 2 anos, você tem que me dar um produto. O problema é que, como a gente vive numa sociedade onde todo mundo mente e rouba, o Estado já diz, não, eu não vou fazer isso porque ele vai pegar esses 2 anos dessa bolsa, vai comprar um carro novo e vai chegar em 2 anos e não vai fazer nada. Então, não vou confiar nesse cara. Mas se ele fizer um artigo científico, eu confio. É a prova cabal de que ele trabalhou, né? O artigo científico é a prova cabal de que ele trabalhou. Mas essas são algumas questões que a gente tem que lidar com elas, né? Tem que passar por uma reestruturação dessa mentalidade dentro da universidade para que, aí a última parte que o Fernando colocou, para que a gente, enquanto pessoas que fazemos ciência e tecnologia, possamos cobrar, além de mais recursos, possamos cobrar outras coisas, né? Possamos influenciar as pessoas, tanto o candidato A até o candidato Z, que a gente possa dizer, olha, isso não é suficiente, óbvio que isso é mentira, tá certo? Vocês não vão fazer nada disso, porque vocês estão só copiando alguma coisa e não tem nada prático aí. Coloque alguma coisa prática para a gente discutir na mesa. Mas não vão colocar porque eles não sabem, não têm a menor ideia do que é isso. Acho que nem a gente sabe direito. A gente tem dificuldade para lidar com isso, né? Eles muito menos, né? E já tem muito tempo aí
fazendo essas políticas e a gente vive de sorte. Um pesquisador acerta uma coisa aqui, deu certo, consegue algum recurso, funciona. Um produto brasileiro ser desenvolvido. É como um jogador de tênis que aparece a cada 10 anos, ganha o Wimbledon, ou ganha Roland Garros 3 vezes, né? Opa, o Brasil agora é muito bom no tênis. Não é. Parece um piloto de Fórmula 1, é o país da Fórmula 1, não vai ter mais. Mas todo mundo acha que ganhar 5 Copas do Mundo é muita coisa, né? Enfim, essas coisas aparecem porque o mundo, né, o ser humano, ele é diverso em qualquer lugar do universo. Vai aparecer alguém interessante, né? Vai aparecer um gênio da matemática no Brasil, a chance dele prosperar é pequena, mas aparece. Mas geralmente com 8 anos ele já está abortado, porque ninguém viu. Esse gênio nasceu talvez ali em Tauá, ele não teve a oportunidade de mostrar nada e por ali ficou. Mas se ele for indiano, ele vai para frente, mesmo sendo de uma casta inferior. Enfim, essas são as minhas considerações, né? Colocar para vocês, que basicamente eu acho que tem que mudar um pouco a ideia da academia sobre o que é fazer ciência, o que é fazer tecnologia. A gente fica muito limitado às questões do CNPq, CAPES, às exigências que são colocadas para a gente, tá certo? E, de fato, os estudantes, que são aqueles que a gente deveria afetar, e as pessoas que a gente deveria tentar colocar na cabeça deles, que eles têm que ter a iniciativa e imaginar que podem empreender, ganhar algum dinheiro com isso, sustentar a sua família com um recurso, com algo que ele pode criar da cabeça dele. Acho que esse deveria ser o nosso objetivo dentro da universidade, obviamente além da formação humana do cidadão, que deve dispensar esse tipo de coisa. Mas, enquanto país, a gente tem que mudar um pouco a nossa concepção de indústria e de desenvolvimento humano, científico e tecnológico. Obrigada, professor Raimundo. Agora a gente vai abrir para o debate, para as perguntas da plateia. Tá, deixa eu só fazer algumas considerações também, tá, né? Porque foi muito importante que foi apresentado aqui, porque surgiu dentro dessa caminhada aí que nós temos discussões de ciência e tecnologia, surgiu aqui com a vinda do professor Fernando, do Raimundo, do Almir, estamos aqui hoje trazendo a visão da ciência e da tecnologia aqui junto, né? Aí que o Raimundo chegou até a falar que o Brasil, que tipo de Brasil a gente quer, se é o Brasil que as pessoas enriqueçam, né? Será que é isso mesmo? Porque eu tenho uma pergunta que eu gostaria até que você, Fernando, pudesse, dentro da sua visão, da sua caminhada também, que você tem visto essas discussões mais fundo. Esse governo, será que ele se interessa em desenvolver ciência e tecnologia, ou será que ele está interessado apenas em pagar esse juro da dívida, né? Será que está por trás disso? Porque quando você coloca uma emenda constitucional dessa, congela por 20 anos, onde a gente vê os gastos com saúde, com educação, né, com a sociedade, são os que estão ali na visão do governo, né, que argumenta que tem um ajuste fiscal, que tem que fazer, que é necessário para equilibrar a economia. E aí, dentro daquilo que a gente discutiu, toda essa visão que foi mostrada aqui, será que esse governo realmente está interessado em fazer alguma coisa para que o brasileiro enriqueça, para que o brasileiro venha a crescer mesmo? Ou será que a gente vai estar só nessa mesmo de estar justificando os pagamentos da dívida, né? E aí eu vejo isso aí tudo é uma questão do Brasil, uma questão social, né? Que Brasil que a gente vai querer, né? Então era mais isso também que eu queria colocar. Estão abertas as perguntas. Quem quiser fazer pergunta. Fala o nome, o seu departamento, o seu centro. Boa noite. Primeiramente, quero parabenizar o professor Renio pelo debate. Meu nome é Rafael, sou do Departamento de Estatística e Matemática Aplicada. Ontem mesmo eu fui com um colega do departamento do curso de Matemática Industrial para a Federação da Indústria do Ceará. Nós tivemos uma reunião, participamos da reunião do CIMEC, Sindicato da Indústria Metalmecânica e Elétrica,
apresentamos nosso curso, nossa pós-graduação. Eles gostaram, mas o que eles falaram, os industriais disseram, não, nós temos dinheiro para investir, mas não temos tempo para pensar, eu acho. Não compreendi muito bem. E perguntaram se nós já mostramos nosso trabalho para outras empresas, nós temos algum produto. Não, nós falamos que era a nossa primeira vez ali, mostramos que nós somos capazes de fazer, desde a parte de otimização, de estatística, e que nós tivemos um estudo de caso com o Senai, e seria interessante. Um industrial falou que seria interessante conhecer a empresa, mas eu percebi que parece que eles têm um pouco de relutância em se aproximar da universidade. Eu gostaria de saber, perguntar à mesa, como nós deveríamos, o docente que tem interesse em ir para a indústria, como ele deve chegar na indústria? Ele tem que mostrar um estudo de caso, porque ele nem conhece muito bem o que a indústria está fazendo. É mais o ponto de como o docente, junto com o seu curso, pode mostrar o curso e tentar se aproximar da universidade, da indústria, seja para antes de, não no sentido de mostrar, de ganhar o dinheiro, mas no sentido de mostrar e querer contribuir e futuramente, quem sabe, fazer algo pela inovação no Ceará. Por exemplo, com o Senai, nós fizemos um trabalho com ele, nós não cobramos nada, nós pedimos algum problema da indústria têxtil, que é a de alocação de recursos, ele passou o problema para a gente, nós começamos, mas surgiram diversos tipos de problemas no Senai, que eles adiaram muito, nosso projeto está parado, motivado por eles. Nossa parte nós já entregamos, mas eles parecem que nós estamos lá trabalhando de graça, mas eles não conseguem pegar aquilo. Eu quero saber como é que vocês veem todo esse panorama que acontece com a indústria, com a universidade. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Socorro Carvalho, indígena desaldeada, do povo Camaiurá. E eu estou aqui porque eu gosto muito dos debates, das palestras da ADUFSE. E integro o coral da ADUFSE aqui na regência do maestro Poti. Sou feminista e sou do primeiro caso. Primeiro caso. Então, professor, eu quero direcionar a pergunta ao professor Peregrino. Se tem outras pessoas no Brasil, adentro e afora, que fazem esse trabalho que o senhor fez. E se a política não é atraente também para os cientistas, porque eles decidem tudo lá por nós, para a sociedade, a gente, com tanta luta, com tanto embate, certa vez uma política aqui nossa, de grande renome aqui no estado do Ceará, uma mulher, ela disse assim, parece que a nossa luta não acaba nunca, quando a gente conquista algo mínimo, a gente tem que dar outras pernas, precisa de pernas de pau para poder outras lutas, né? Outras lutas, sobretudo as nossas, né? Nós mulheres. E eu quero saber assim, se existem lobbies da ciência lá em Brasília e como é que é feita essa pressão, porque a gente não vê, eu, pelo menos assim, eu acompanho muito os programas da rádio universitária, eu me reivindico ouvinte número 1, e a gente não vê, assim, do jeito que assim, o movimento de mulheres faz uma caminhada, faz uma pressão, se isso é pouco para a ciência, para os cientistas fazerem, lá em Brasília, junto ao Congresso, junto ao Senado, se existe isso, se foi só o senhor que foi mesmo com a parte de baixo do braço lá e fazer essa peregrinação. É isso, obrigada. Mais alguém? Não? Começar pela... Dá o outro ali para ele. Dá o outro valor. Começar pela Socorro, depois eu comento. Rafael, né? Socorro, não, essa história do Almir que eu peguei debaixo do braço, não, foi um conjunto de entidades, SPPC, Academia de Ciência, Fortec, Protec. Assim, a minha instituição, a minha associação chama-se CONFIS, Conselho Nacional das Fundações de Apoio, essa que o Almir foi também dirigente. Eu sou dirigente de uma lá da COP, da UFRJ. Nós temos 95 delas, temos um conselho. E nós verificamos nessa peregrinação que você falou, e foi de fato mesmo, eu viajei muito para Brasília, viajei pelo Brasil afora muitas vezes, falei em tudo que é lugar.
para tentar fazer a cabeça das pessoas, porque se a gente conseguir conquistar a cabeça, o resto vem por gravidade. E, de fato, a gente conseguiu muitas coisas. Por quê? A comunidade científica, eu sempre digo isso, ela é muito ingênua. Ela não sabe o poder que tem, porque é uma elite que tem a razão na sua cabeça. Ela tem tudo, não só a razão, tem a retórica, tem a semântica, tem todos os instrumentos para persuadir o lado de lá. E, de fato, os políticos gostam de estar ao lado da comunidade científica, porque eles se metem em confusão nas confusões que você conhece, mas é sempre bom, de vez em quando, tirar uma foto com o Raimundo aqui, entendeu? Com ele, com o amigo. Tira uma foto com ele, ele já gosta, aparece no jornal dele, porque nós somos muito ingênuos, entendeu? E a gente trabalha numa área que é estratégica para qualquer país. Qualquer país que pense sabe que este setor que nós estamos aqui é estratégico. E o tamanho dele vai demonstrar a importância que ele tem para o país. Infelizmente, nosso tamanho é pequeno. Nós temos 10 vezes menos cientistas do que deveríamos ter. Então, esse lobby que você falou existe. Não é tão forte quanto o das mulheres e de outros segmentos, mas é um lobby importante. Conseguimos a emenda constitucional 85, que revisou o capítulo de Ciência e Tecnologia da Constituição Federal, foi feita por nós. Nós fizemos uma mobilização, graças a essa mobilização o governo, o parlamento fez isso. Então, pode estar certo que a gente tem que fazer muita coisa a mais. Mas é por aí mesmo. Rafael, não há um segredo, não há uma resposta para o que você está perguntando. Como aproximar a nossa atividade acadêmica da indústria? Há vários caminhos, há vários atalhos. Isso aí todo mundo tenta, não é só aqui. O mundo inteiro tenta essa aproximação cada vez mais estreita, porque ela é permeada por dificuldades. A comunidade acadêmica se considera o centro do mundo. E a indústria também se considera o centro do mundo. São 2 centros do mundo. Você ganhar esses 2 centros para botarem juntos, olha aqui, tem algumas trocas a fazer, isso é muito difícil. Eu não sei se começa pelo estudo de caso, eu não sei se começa, mas isso que você está fazendo é muito importante. Um dia vai florescer em alguma outra coisa de aproximação. Eu trabalhei com um cara chamado Darcy Ribeiro. Esse cara, chamado Darcy Ribeiro, que gostava tanto dos índios, ele tinha a seguinte ideia: este Brasil deu certo. Ele escreveu um ensaio chamado Este País Deu Certo. Mas não passava de uma ironia muito fina, ele era muito irônico. Ele queria dizer o seguinte: para uma elite que quer manter submisso um povo, ele deu completamente certo, porque ele não escolarizou as crianças, não escolarizou os adultos, mantém 35% das pessoas que sabem ler, mas não entendem o que ler, destrói as suas universidades, né? Expurga seus cientistas para o outro lado, para os jovens. Tudo isso foi o que essa elite fez para submeter-se, esse país, esse povo, aos desígnios dessa elite, que tem uma aliança muito forte com o mundo desenvolvido, o velho mundo que eles chamavam. Então, eu acho que para sairmos dessa encruzilhada, desta dificuldade, a gente tem que pensar fora da caixa. Não dá para seguir o mesmo modelo dos países industrializados. Eu não vou fazer a mesma trajetória que os Estados Unidos, que a Europa, que o Japão, que a China fizeram. Nós temos que procurar o nosso próprio caminho. Como fazer isso? Quem tem que refletir sobre isso é a universidade. Mas se os pesquisadores, os professores começarem a abrir a sua cabeça e pensar em alternativas. Tem um grande intelectual brasileiro chamado Guerreiro Ramos. Ele foi professor de Stanford. Ele escreveu um tratado sobre sociologia de mangas curtas. Ele dizia que o caminho nosso, ele referendava o que Darcy falou, é diferente do que os caminhos traçados pelos outros. Temos que pensar de forma diferente. Há um outro coreano do Sul, eu vou terminar dizendo isso, que fala na sua tese de doutorado em Oxford, que os países desenvolvidos, o livro dele chama-se Chutando a Escada, Kicking Away the Ladder. Ele diz o seguinte, basicamente, que os países que chegaram no topo, lá em cima, chutaram a escada.
Quem não subiu no topo não vai subir, porque não tem essa escada mais. A escada para chegar num patamar diferente é outra, e nós temos que construí-lo, porque eles não deixam a gente subir. Nós somos periferia. Nosso papel é exportar minério de ferro, soja, carne e o que for, nossa fonte de energia, petróleo cru, sem refinamento, sem nada. Nosso papel é esse. Num dia que alguém botar a cabeça de fora, esse vai ser devidamente molestado pelo sistema, esse sistema que nos domina hoje. Eu tinha várias coisas a falar. Eu acho que a gente não dá para fazer política de ciência e tecnologia sem pensar na educação. Não tem cientistas suficientes para nascer desse sistema básico que é aprovado em matemática e ciência. Nós somos reprovados em matemática e ciência nos sistemas de avaliação internacional da OCDE, por exemplo. Somos o 64º lugar. Só não somos o último, porque o último é 65, mas somos o campeão moral da educação, a pior educação do mundo. Eles sabem, o ensino médio, os meninos saem sem saber matemática, sem saber ler, escrever, nem ciências. Como é que desse mundo vai nascer cientista? Um pré-iniciação científica, como é que vai nascer disso? Uma comunidade, uma universidade do jeito que está sofrendo, as agruras de não ter o seu custeio mantido, etc, etc. Vocês com o seu grupo de pesquisa, cada um com o seu grupo de pesquisa, sofrendo para manter, resistir. De onde vai sair os cientistas? Não vai sair na proporção que a gente quer. Então, educação básica, educação superior, indústria, fomentar a indústria, não a indústria tradicional, mas a indústria tecnológica, a pequena indústria tecnológica, essa chamada de inglês startup, pode ser o que nome for. Essa indústria é a indústria que nós podemos fomentar. Mas fomentar com o quê? Com crédito barato, com juros baixos e com poder de compra do Estado. Eu tenho que comprar da sua empresa. Se você fizer uma empresa, eu sou o Estado. Eu tenho um poder de compra enorme. Eu tenho muito dinheiro para comprar. Em vez de comprar um copo de uma grande empresa, eu vou comprar da pequena empresa que está nascendo, de base tecnológica. Agora, para fazer isso, tem que quebrar ovos. Tem que ser forte, porque o lobby daqueles que não querem que você troque de fornecedor vai ser muito grande, vai te derrubar. Tem um professor da COP chamado professor Zé Carlos Pinto. Ele criou uma nanopartícula, quase nanopartícula, onde dentro dessa nanopartícula tem um remédio que se dá para aquela doença de a barriga cheia. Como é que chama? Citomose. A barriga cheia, a criança fica com a barriga grande. Aquilo tem um remédio, já tem remédio para aquilo. Mas o remédio é tão ruim que a criança não toma. É ruim, é muito ruim. E afeta 200 milhões de pessoas, mais do que essa síndrome da AIDS. Mas os remédios que são vendidos à criança, ele incluiu dentro dessa partícula o remédio que vai para o estômago da criança. Ele não sente, ele mistura com suco, a partícula, um pozinho, tipo açúcar. Ele toma e aquilo exerce o efeito do princípio ativo do remédio. Só que a criança não sente o gosto, então ela mantém o tratamento e um dia fica bom. Mas por que o Brasil não pega essa tecnologia do Zé Carlos, da COP, e não fabrica e termina comprando do exterior, gasta não sei quantos milhões de reais para comprar de um fornecedor no exterior, para um ministro da saúde, para chegar e dizer, eu vou comprar do Zé Carlos. Monta a indústria que eu compro de você, toda a sua produção está comprada, que eu vou distribuir esse remédio para todo mundo. Não era assim que tinha que fazer um governo? Sério, um governo que não fosse permeado por esses interesses? E olha, quando eu falo esses interesses, eu não estou falando do governo Temer. Eu estou falando dos governos todos. Porque, professor, essa burocracia que nós estamos reclamando foi construída no governo de 2002 para cá. A CGU não existia em 2002. Era um departamentozinho de 3, meia dúzia de pessoas. Ela cresceu que nem um monstro. Tem mais de 2.000 pessoas com salário inicial de 20 mil reais, mais do que um professor doutor com experiência. Esse monstro nasceu nessa época. Eu não entendo por quê. Os bancos que se remuneram com essa dívida engordaram neste governo anterior. Não foi no governo Temer. Eu não tenho um gráfico aqui, não trouxe o gráfico, mas é uma curva ascendente. O lucro dos bancos sai no jornal todo dia, 26%. Uma economia que está em queda, que tem negativo o seu PIB, só um setor que cresce, e é o banco, 26% taxa de lucro sobre o seu patrimônio líquido. Como é que pode um setor crescer? Chama a atenção de alguém, não chama? Como é que aquele cara está tão gordo, se o resto está todo mundo magrinho com fome? Alguém está fazendo errado. E isto cresceu no governo anterior.
Eu não faço crítica a um nem a outro. Todos erraram, porque não escolheram o caminho do Brasil. O caminho de ter um projeto econômico, social, distribuição de renda, crescimento da sua indústria e de enfrentamento da competição internacional de forma altiva. Hoje nós somos de joelho, entendeu? Porque as commodities que nós vendemos, nos orgulhamos, quem fixa o preço dessas commodities não somos nós. O fazendeiro pode investir a robótica dentro do campo, porque ele não vai melhorar a sua margem de lucro, porque quem fixa o preço da soja dele é lá no exterior. Abre o jornal de manhã que você vê, preço da soja, $10 a tonelada. Ué, quem fixou? Ele não fixa o preço, não há competição. É um grupo lá em cima, um cartel que fixa o preço da soja e diz se ele vai ganhar ou não. Por isso que ele está frito, que nós estamos fritos, porque nós não vamos ter rendimentos. Quem dá rendimento são os produtos da indústria. Esse eu vendo, se eu tiver mercado, eu vendo pelo preço que me dá o maior lucro e maior renda. E é isso que o Brasil não tem. Nós estamos vendendo só commodities, ou seja, os preços são fixados lá fora. Tudo isso me deixa, assim, animado. Paradoxalmente, vocês podem pensar, animado, porque eu acho que essa crise, o tamanho da crise é tão grande, nenhum governo vai se sustentar em 2 anos, na minha opinião. Vai ter uma crise de ruptura. Se não for bem tocada essa música daqui por diante, nós vamos ter um rompimento, porque as frustrações vão ser enormes. Prometeram mundos e fundos e não vão atender a esse povo que está precisando de muitas coisas como a gente está vendo aqui. Essa é a minha opinião. Rafael, eu acho que o Peregrino foi feliz quando fala que o caminho é esse, né? Mas o que a gente tem que analisar é que são duas visões diferentes e às vezes até conflitantes, a universidade e a indústria. Eu diria que nesses meus 24 anos de UFC, e o Centro de Tecnologia sempre bate à porta de empresas, enfim, eu noto que a gente falava linguagens completamente inteligíveis de um para o outro. Houve essa aproximação, houve esse gap diminuiu. Ainda essa semana eu estava falando exatamente a visão da universidade, para além da pesquisa em si, ela tem um componente educacional forte. Então, isso é uma visão minha particular, e tem gente que não pensa assim, mas eu acho que qualquer ação de pesquisa de extensão de um professor, ele fatalmente ou obrigatoriamente ele está com alunos, né, junto, trabalhando. Então, ele também tem a função de formar. E isso leva um tempo de maturação, e isso demora um tempo a mais. A indústria, pelo outro lado, ela tem pressa. Ela não precisa formar, ela quer solução para ela e resolver o problema. Então, eu sempre brinco que a indústria quer para ontem e a universidade para amanhã. Esse gap, para mim, está diminuindo. Algumas indústrias, né, entendem que tem que ter um tempo de maturação, e a universidade, por sua vez, também entende que não pode ficar filosofando, ela tem que correr. Então, eu acho que isso é um namoro, sabe? É aquela parceira difícil de chegar, de trabalhar, de namorar, de noivar e de casar. O caminho é esse. Eu brinco, tem outro alinhamento de astros, né? Quando se fala, por exemplo, na tríplice hélice, que coloca um outro ator nesse processo, que é a indústria, que é o governo. O governo induz setores estratégicos, a indústria responde com financiamento, e a universidade, o setor intelectual, responde às questões tecnológicas. Quando você consegue esse alinhamento de astros, eu tenho um resultado mais exponencial. E que, infelizmente, aqui no Brasil, a questão do P&D, já colocado pelo Peregrino, que a gente nota muitas vezes, a empresa quer... como que eu posso... Ela quer atender a lei para não levar multa. Ela não vai muitas vezes ela não vai ter a preocupação de buscar o melhor projeto, de buscar a melhor solução. Então, a gente precisa amadurecer, né? A nossa empresa,
de uma maneira mediamente falando, é isso. Investimento em ciência e tecnologia, na maioria das cabeças que tem poder de decisão, não é investimento, é gasto. E aí eu vou fazer o link com o banco. Para que eu vou quebrar a cabeça para buscar soluções, para produzir, se eu ficando parado, o dinheiro rendendo, eu ganho mais? Essa, para mim, é a perversidade. Não pode um país crescer tecnologicamente, ou ciência, tecnologia e inovação, enquanto eu tenho mais facilidade e menos risco ficando parado. E aí, como é que desativa essa bomba relógio? Se eu tiver dinheiro, eu vou ter que pensar 2, 3 vezes para saber se vale a pena esse investimento. Então, mas enfim, é isso que eu quero dizer e reforçar as palavras do Peregrino. O caminho é esse, que a empresa se torne parceira, mas para se tornar parceira, esse namoro, ela tem que conhecer o potencial e tem que vislumbrar que ele vai ter o retorno pretendido. Então, é um caminho que exige paciência, né? Mas o caminho é esse. A universidade está nesse caminho, né? Essa parceria chegou através do FORP, então a partir daí que nós chegamos no FORP, ele chegou conosco, nos convidou a participar da reunião. Então fez parte também. Sim. Então, só para explicar, Peregrino, nós fizemos um evento lá, uma parceria Centro de Tecnologia, Centro de Ciência, junto com a Fundação Astef. Chamamos alguns sindicatos, a FIEC, enfim, dentro da universidade, para nos mostrarmos. Isso é uma das ações que nós já tivemos. Lá no Centro de Tecnologia já recebemos alguns sindicatos para conversar. É como eu falei, é aquele relacionamento que o parceiro é banqueiro e você tem que... Uma política que já vinha aí lá desde 2002, alguma coisa, tem que ter uma mudança séria, drástica sobre isso. Eu acho que tem que ter uma mudança na mentalidade. Isso, resumindo, é isso, né? Para a sociedade, o que é que se espera, dentro do que vem aí dos candidatos, um outro já foi apresentado, que vai ter dificuldade. Com relação a se posicionar junto das indústrias, isso aí é uma tarefa que não é fácil para que aqui dentro do Ceará, né, está muito perto também do que o Peregrino falou, cada um tem que correr, achar a característica que você pode. Eu mesmo vou atrás lá das indústrias, que é da área de compósito, de plástico, o que é que tem a ver, mas aí acontece às vezes de achar que você tem que fazer as coisas meio de graça, porque é a universidade. Então tem que achar o ponto aí, a curva, como que a gente resolve essa questão toda. E isso é uma questão que eu vejo que o Almir aí, junto com a Astef, ele tem lutado bastante de trazer, né, a indústria para dentro do Centro de Tecnologia. No mais, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, né, de estar aqui hoje, num debate tão importante, especialmente aqui com o Peregrino, que veio, né, um privilégio, uma satisfação muito grande estar aqui com ele hoje, uma agenda complicadíssima, né, que a gente esteve tentando aí desde de alguns meses, né, para chegar, mas eu agradeço muito ter a disponibilidade de estar aqui. O professor Almir, meu amigo, também está aqui hoje, aqui do Centro de Tecnologia, trazendo discurso aqui da ciência da tecnologia. O professor Raimundo, também meu amigo, né, que estamos juntos aí, né, nessa construção da universidade, na área da ciência. Quero agradecer também, Raimundo, né, a sua presença importantíssima aqui hoje, e os colegas que vieram hoje, estão aqui presentes. Muito obrigado a todos.